Boa tarde a todos, me chamo Tatiane, sou contadora na Secretaria da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro São Paulo. Hoje nós estamos aqui para realizar audiência pública referente à avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2022. Conforme o decreto autorizado 3.300 de 2022, durante esse exercício, as audiências de responsabilidade desta secretaria, elas serão realizadas de modo virtual através da plataforma do YouTube, pelo canal oficial da prefeitura. E, para garantir a transparência de suas ações e acesso à informação, a Prefeitura vai receber as perguntas relacionadas ao assunto no período de 31 de maio a 2 de junho de 2022. Para você fazer as suas perguntas, basta acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você será encaminhado para o site oficial da Prefeitura, preencherá o formulário com a sua dúvida e posteriormente será respondido através do e-mail que vai ser cadastrado nesse formulário. Fundamento legal para a realização desta audiência. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para cada quadrimestre. Então, vamos iniciar pelo desempenho, né? Então, os principais indicadores aqui de 2022, desse primeiro quadrimestre, ficaram o seguinte: receita corrente líquida ajustada para o endividamento, 214.701.000. Dívida consolidada líquida, menos 19,16% da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada para o pessoal, 213.216.000. Pessoal e encargo, 43,90% da receita corrente líquida ajustada para o pessoal e o resultado primário, 19.823.000. Então, vamos iniciar pelas receitas. Receita corrente, ela é oriunda da arrecadação de tributos, né, próprios e também de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços e cobrança da dívida ativa, entre outras. Receitas de capital, é proveniente da venda de bens e direitos e também de realização de operações de créditos e de convênios. Receita intraorçamentária, ela é a contrapartida da despesa intraorçamentária. Receitas por categoria. Receita corrente, a previsão atualizada para esse primeiro quadrimestre foi de 76.945.000. E a realizada, 86.960.000. A receita de capital prevista foi de 4.958.000 e a realizada 1.210.000. Intraorçamentária prevista 6.022.000 e a realizada 5.255.000. Então, o total da receita prevista foi de 87.927.000 e realizada 93.425.000, que nos traz uma variação de 6,25%, né? Onde a realizada foi superior, no montante total, foi superior à prevista. Receita por participação corrente, né? Então, aqui eu trouxe um gráfico com a participação das receitas correntes. Então, as realizadas, nós temos um percentual mais significativo das transferências correntes, com 70,1%, e posteriormente as receitas tributárias, com 23,6%. Já na participação de capital, nesse primeiro quadrimestre, 100% foram realizadas receitas de transferências de capital. Principais receitas. Então, eu trouxe um gráfico com as principais receitas e dentre as principais receitas, nós temos as que têm um percentual mais significativo, que são a receita de ICMS com 20%, a cota parte de FPM também com 20% e o Fundeb com 15% de participação. Evolução das receitas, um comparativo no primeiro quadrimestre dos 3 anos, né? Então, 2020, 2021 e 2022.
2022. Então, o total da receita em 2020 para esse primeiro quadrimestre foi de 73.866.000. Em 2021, 76.647.000 e em 2022, 93.425.000. Um gráfico evidenciando a variação, né, o percentual de variação. Então, de 2020 para 2021, teve uma variação de 3,76%. De 2021 para 2022, 21,89% de crescimento das receitas realizadas. Então, vamos falar das despesas. Despesa corrente. Ela é destinada a gasto com pessoal e encargos, também juros e encargos da dívida, também como material de consumo. As despesas de capital, elas são destinadas a investimentos como obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes também. E a despesa intra, ela é a contrapartida da receita intra-orçamentária. Despesa por categoria econômica. Então, a despesa corrente, eu vou falar aqui da liquidada, tá? Então, a despesa corrente liquidada ficou em 57.472.000, a de capital 1.229.000 e a intra-orçamentária 5.364.000. Despesa total liquidada 64.066.000. Despesa por função. Então, pelo gráfico, nós podemos observar que o percentual de aplicação mais significativo foi da educação, né? Com o valor mais significativo aplicado foi na educação, com 21.335.000. Posteriormente, na saúde, com 15.734.000. E agora sim, falando em percentuais, nós temos um percentual da educação, né, com 33% e da saúde 25%, e todas as outras secretarias no percentual de 42%. Aplicação da despesa. Então, as despesas correntes no valor total liquidado de 57.472.000 compõem um percentual de 89,71%. A despesa de capital, o total liquidado de 1.229.000, fazendo o percentual de 1,92%. E a despesa intra-orçamentária, 5.364.000, no percentual de 8,37%. O total geral, 64.066.000, fazendo o 100% da receita desse período. Comparativo das despesas liquidadas referente a este primeiro quadrimestre. Então, em 2020, ficou no valor de 58.061.000, em 2021, 54.407.000 e em 2022, 64.066.000. A variação ficou de 2020 para 2021, teve uma diminuição da despesa em 1,51%. E de 2021 para 2022, teve um crescimento na despesa de 17,75%. Comparativo entre a receita e a despesa. Então, nós vamos falar da receita arrecadada e a despesa liquidada. Receita realizada neste período, neste primeiro quadrimestre. Então, ficou em 93.425.000 e a despesa liquidada 64.066.000, trazendo um superávit orçamentário de 29.359.000. Por fontes de recurso, né? Então, nós temos aqui todas as fontes, né? Fonte 1, que é Tesouro, fonte 2, receitas estaduais, fonte 3, vinculadas a fundos, fonte 4 são os recursos próprios, que são as intra-orçamentárias, fonte 5, vinculadas federais, fonte 6, outras fontes de recurso, fonte 7, operações de crédito, fonte 8, emendas parlamentares recebidas, né? E utilizadas também, e a 0,92, que são transferências de convênio estadual de exercício anterior. Então, trazendo o total, né, da receita realizada de 93.425.000 e a despesa liquidada 64.066.000.
2066. Evolução da receita e despesa. Então, nesse primeiro quadrimestre, de 2021 para 2022, a receita teve um crescimento de 21,89% e a despesa também teve um crescimento, porém menor, com 17,75%. Evolução do resultado deste primeiro quadrimestre. Em 2022, o resultado foi de 29.359.000, trazendo uma variação de 32,01% em relação a 2021. Receita corrente líquida. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços e também transferências correntes. E deduz a contribuição dos servidores para o custeio do sistema previdenciário, né? E as receitas provenientes de compensação financeira, também os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando o mês de referência e os 11 meses anteriores e serve como base para a despesa com pessoal e para a dívida consolidada. Então, a receita corrente líquida agora é ajustada. Além das deduções que eu citei anteriormente, a ajustada, ela também ela deduz, né, os recursos transferidos por emendas individuais e também de bancada. Elas não integram a base para o cálculo da receita corrente líquida em limites com o pessoal e também, no caso da de bancada, de limite de endividamento. Receita corrente líquida, então ajustada, né? O valor da receita sem o ajuste ficou em 215.979.000. As transferências individuais de 1.278.000 trouxe a receita corrente líquida ajustada para o endividamento de 214.701.000. Tirando as transferências de bancada, que ficou em 1.484.000, traz a receita corrente líquida ajustada para o pessoal, que é de 213.216.000. Despesa com o pessoal. O limite legal é de 54%, o prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%. Então, a receita corrente líquida ajustada para o pessoal, ficando em 213.216.000, e a despesa com o pessoal no valor total de 93.607.000, trouxe um percentual de 43,90%. E aqui um gráfico demonstrando a variação desses quadrimestres. Em 2020 ficou em 47,33%, em 2021 46,51% e agora em 2021-22, 43,90%. Resultado primário. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. As receitas primárias ficaram no total de 86.661.000. A despesa paga 56.523.000. Restos a pagar pago, processado e pago 2.946.000 e os restos a pagar não processados e pagos 7.367.000. Então, trouxe o resultado primário de 19.823.000. E a meta anual é em 462 milhões. 462.000. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual, dos precatórios judiciais também. Então, a dívida consolidada. Em 2020, ficou no percentual
da dívida montante de 12,7%, em 2021, 11,86% e em 2022, 10,52%, considerando que a receita corrente líquida ajustada para o endividamento é de 214.701 para 2022. E a evolução da dívida consolidada em 2022, nesse primeiro quadrimestre, ela ficou em 22.592. Dívida consolidada agora a líquida. A dívida consolidada líquida, ela deduz as disponibilidades de caixa. Então, a dívida consolidada ficou em 22.592. As deduções, que são as disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros, eles ficaram em 63.719, trazendo a dívida consolidada líquida de 41.126.000 negativo, considerando que ela pega a dívida consolidada e deduz a disponibilidade de caixa. Então, ela ficando negativa significa que a disponibilidade de caixa é superior ao montante total da dívida consolidada. Resultado nominal abaixo da linha. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. Então, no bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida e ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. E no exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida acumulado, né, até o final do bimestre de referência e o saldo de 31 de dezembro do exercício anterior. Então, a dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2021 ficou em 18.521 negativo. E agora, né, até o 30 de abril, né, que é o final desse quadrimestre, coincidindo também com o bimestre, ficou no valor de 41.126 negativo. Então, trazendo o resultado nominal de 22.604. Um gráfico trazendo a dívida consolidada e a disponibilidade financeira desses períodos de 2020, 2021 e 2022 do primeiro quadrimestre. Então, em 2020, a disponibilidade de caixa foi de 26.427 e a dívida consolidada 21.577. Já em 2021, a disponibilidade de caixa ficou em 41.956 e a dívida consolidada 22.137. E agora em 2022, a disponibilidade de caixa está em 63.719 e a dívida consolidada 22.592. Comentário final. Então, podemos observar, né, que os resultados apresentados, eles permitem concluir que as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida, elas estão dentro das normas legais, ficando demonstrado que o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vale ressaltar também que o detalhamento desses valores expostos, eles são encaminhados mensalmente através de balancetes para o Poder Legislativo e também todas as publicações são feitas no Jornal Oficial, no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Aqui nós temos a equipe da nossa secretaria e agradecemos a presença virtual de todos vocês. Obrigada, uma boa tarde.